Hoje a gente vai estudar o problema de um sistema de dois níveis sob o efeito de uma perturbação periódica. Então, a gente já viu o sistema de dois níveis antes, num curso de Quântica 2, e a gente também já estudou ele sobre uma perturbação periódica, mas hoje eu gostaria de relembrar para vocês do ponto de vista do nosso curso de Física Atômica. E aqueles que não fizeram Mecânica Quântica 2 podem assim também ver. Né? Então, o sistema que a gente vai ter em mente hoje é um átomo de dois níveis. Okay? Ele vai ter um estado fundamental, que eu vou chamar de ket ground, e um estado excitado, ket excitado. E aí, o que acontece é que a passagem de um fóton ou de uma onda eletromagnética numa determinada frequência pode induzir uma excitação do ground state para o estado excitado ou vice-versa, no caso de emissão estimular. Okay? Então, você pode excitar o átomo. Se o átomo tiver excitado, a passagem de um campo eletromagnético oscilante, né, luz, pode desexcitar ele e emitir dois fótons. Esse é o caso de emissão estimulada. A gente vai estudar daqui a pouco em detalhes. Ou você pode simplesmente, esse é um outro efeito, que é o efeito de emissão espontânea ou relaxamento, está no estado excitado e o átomo decair naturalmente por flutuações do vácuo eletromagnético. Então, esse sistema que a gente vai tratar é um átomo de dois níveis, né? Ou pelo menos a gente vai pegar um átomo e considerar só dois níveis de interesse nele, em torno de uma determinada frequência, que vai ser dada pela frequência de oscilação do campo eletromagnético. Mas a gente também pode pensar em vários outros sistemas que se comportam desse jeito. Também em Quântica 2 a gente viu o exemplo de um qubit supercondutor. Não, uma junção de Josephson, tem lá uma aula sobre isso, que também se comporta como um sistema de dois níveis, e a perturbação periódica são ondas eletromagnéticas de radiofrequência, okay? Micro-ondas, na verdade. Né? Bom, tem também o maser de amônia, que a gente viu em Quântica 2, que é um outro sistema que se comporta de maneira muito similar. Então, tem a molécula de amônia, né, são 3 átomos de hidrogênio e um átomo de nitrogênio, e aí o nitrogênio em relação ao plano dos hidrogênios, ele pode estar em cima ou embaixo. Isso configuram dois estados possíveis desse sistema, e a gente pode induzir transições de um nível para outro, digamos assim, usando um campo eletromagnético oscilante, em micro-ondas também. Então, tudo que a gente vai discutir hoje é de uma certa forma genérico, mas só para vocês terem em mente, né, todas esses sistemas, essas implementações físicas são possíveis. Okay? Então, o nosso sistema ele vai ter uma Hamiltoniana natural, que é dada por H0. Ela tem como autovalores 0, com autovetor G, e um outro autovalor e autovetor são o estado excitado, que vai ter frequência ω0, estado excitado. Eu estou implicitamente fazendo sempre H cortado igual a 1. Não é uma coisa que a gente sempre costuma fazer, implicitamente. E eu posso escrever nessa base de autovetores da Hamiltoniana não perturbada um estado qualquer do meu sistema de dois níveis, em função do tempo, por exemplo. Esse cara vai ser dado por uma amplitude A de t vezes o estado fundamental, mais uma amplitude B de t vezes o estado excitado. Okay? Eu posso chamar isso aqui de vetores da base canônica e naturalmente escrever esse cara como sendo A de t, B de t, um vetor coluna dessa forma daqui. Okay?
Então agora eu gostaria de introduzir, né? Vamos ver a forma matricial dessa hamiltoniana, né? O H0 ele vai ter forma matricial, já é diagonal nessa base, G e E. Ele vai ser 0, 0, 0, ômega 0. Okay? Esse zero aqui, eu estou declarando a energia do estado fundamental como zero, mas eu sempre posso fazer isso aplicando um shift constante na hamiltoniana. E aí, quando eu for calcular a evolução temporal, esse shift constante ele vai virar essencialmente uma fase global nas minhas funções de onda. Então, é uma liberdade de calibre, né, que eu tenho em declarar a energia do vácuo zero. Eu sempre posso fazer isso, a não ser que eu esteja lidando com um fenômeno gravitacional, mas essa é outra história que a gente não vai cobrir agora. Então, eu vou introduzir uma perturbação nesse sistema. E é uma perturbação dada por uma hamiltoniana, que eu vou chamar de V de T. Então, é um negócio que depende do tempo. E ela vai ter a seguinte cara. Ela vai ser dada por esses elementos da diagonal são zero. E aqui eu vou ter V0 é elevado a I ômega T. E V0 é a menos I ômega T. Okay? Então, como é que fica a hamiltoniana total? A hamiltoniana total é a soma do H0 mais a perturbação. E a gente pode escrever isso na base GE, né? Estado fundamental, estado excitado, como a soma desses dois termos aqui. Então, a gente vai ter 0, V0 é a I ômega T, V0 é a menos I ômega T, e ômega 0. Okay. Então a gente vê que é um problema dependente do tempo. Eu posso escrever a equação de Schrödinger para ele, né? Equação de Schrödinger. Basicamente, a gente já está careca de ver isso, então vai ser a derivada temporal do vetor de estado, vai ser igual a hamiltoniana aplicada no vetor de estado, né? E eu posso abrir em componentes essa equação de Schrödinger em duas equações acopladas, diferenciais de primeira ordem, né? Uma vai ser I vezes a derivada temporal da amplitude A, vai ser igual a V0 é a I ômega T B de T, e a outra vai ser I derivada temporal da amplitude B de T, vai ser igual a V0 é a menos I ômega T A de T mais um termo que é ômega 0 B de T. Então tem essas duas equações diferenciais de primeira ordem acopladas. Tem N formas de tentar resolver elas. A gente vai estudar uma forma hoje, né? Que em parte vocês já viram. Talvez seja bom relembrar de um ponto de vista mais maduro, digamos assim. Mas, enfim, existem N maneiras de resolver. Eu vou propor uma aqui hoje. Mas o que eu queria comentar antes, é só um comentário, é o seguinte: existe esse fenômeno de emissão espontânea, que significa dizer que um átomo ele pode estar num estado excitado e ele pode decair naturalmente para o estado fundamental, emitindo um fóton no comprimento de onda que é dado pela transição pela energia dessa transição. Ok? Então a gente chama isso de emissão espontânea porque não tem nenhum campo eletromagnético real, né, influenciando, perturbando esse átomo. Não tem nenhuma hamiltoniana oscilante no tempo que está perturbando o átomo e basicamente ele decai sozinho. Certo? Isso também é conhecido como relaxamento. O átomo ele relaxa de um estado excitado para um estado fundamental. E isso acontece
com uma taxa, né, o relaxation rate, que é dado por esse número gama. Okay? Em outras palavras, a cada 1 sobre gama segundos, se gama for medido em hertz, né, digamos assim, você tem um decaimento, né, de um átomo. Se eu tiver um ensemble de muitos átomos, né, em média um deles vai decair a cada 1 sobre gama segundos. E a gente pode empiricamente incluir o efeito desse relaxamento nessa equação daqui, nessa segunda equação. Okay. Como é que a gente faz isso? Vamos incluir só como um comentário, né? A segunda equação, na presença de relaxamento, ela vai ser modificada para o seguinte: eu vou ter I vezes a derivada temporal da amplitude B, que está no estado excitado. Isso vai ser igual a V0 E elevado a menos I ômega T vezes a amplitude A de T mais ômega 0 menos I gama sobre 2. Esse sobre 2 aqui ele está justamente para cancelar alguns fatores de 2 inconvenientes que vão aparecer ao longo do caminho, né? E repara que o que eu fiz foi que eu incluí essa taxa de relaxamento multiplicada por um número imaginário. Quando eu exponenciar ou resolver essa equação diferencial, o efeito desse cara vai ser aparecer E elevado a menos I ao quadrado gama sobre 2, algo assim, que é igual, né, na verdade, a E elevado a menos gama sobre 2, que é uma exponencial decrescente. Okay? Então, o que isso vai fazer é que isso vai matar o termo de amplitude do átomo estar no estado excitado, né? E para todos os efeitos, né? Claro que aqui tem um tempo multiplicando, né? Tem que ter. Para todos os efeitos, esse tempo vem do diferencial de tempo desse termo aqui, mas o que eu quero dizer é que para todos os efeitos, para um tempo de decaimento que é da ordem de 1 sobre gama, né? O átomo ele não pode mais estar no estado excitado, porque a probabilidade dele decair ficou muito grande, ou seja, a probabilidade dele ir para o estado fundamental é muito grande. Okay? Então, isso foi só um comentário. Nessa aula, a gente vai tratar gama igual a 0. A gente não vai tratar relaxamento, ok? Mas foi só um comentário para vocês saberem como incluir isso, pelo menos de maneira empírica. Depois, quando a gente fizer a quantização do campo eletromagnético, a gente tem condições de incluir isso numa teoria mais completa, onde o campo eletromagnético interage com o nosso sistema atômico, né, ou com o nosso sistema de matéria, mas isso vai ficar para depois. Por enquanto, hoje a gente só vai estudar o caso sem relaxamento, onde a taxa de relaxamento é pequena o suficiente, de maneira que eu possa desprezar ela. Okay? Então, eu tenho um problema que é dependente do tempo, tá certo? Essa hamiltoniana aqui que eu escrevi para vocês, né, que gera pelas equações de Schrödinger, ela gera duas equações diferenciais acopladas de primeira ordem. Isso é um sistema dependente do tempo, né? E eu queria introduzir para vocês hoje um método de solução, que é o método do interaction picture, né? Da visão de interação, entre aspas, digamos assim. Então, como é que funciona isso? Então, interaction picture. Interaction picture é o seguinte: eu vou introduzir um operador R de rotação, entre aspas, né? Rotação no espaço de Hilbert, que é dado por essa matriz 1, 0, 0, E elevado a menos I ômega M T, onde ômega M é uma variável livre, eu tenho liberdade de escolha qual é essa variável. E aí eu posso transformar o nosso hamiltoniano, por similaridade, né, por um hamiltoniano H-til, que é definido como sendo R Dagger, H
okay? Por conjugação. E eu vou definir também um estado quântico psi-til, que é dado por R-Dagger aplicado no meu estado psi, qualquer. Okay? Como é que é a equação de Schrödinger para o nosso sistema? Bom, a equação de Schrödinger ela vai ser H aplicado em psi é igual a I derivada temporal de psi, certo? E agora eu vou começar a trabalhar essa equação de Schrödinger para escrever ela não em termos de psi e H, mas em termos de psi-til e H-til. Ok? Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente faz é introduzir uma identidade. Né? Reparem que esse operador R ele é um operador unitário. Né? Vocês podem verificar isso. R-Dagger é igual a identidade, que por sua vez é igual a R-Dagger. Okay? É fácil de verificar isso, né? Porque ele é diagonal. Então, quando eu fizer o dagger desse operador, esse cara com menos i ômega mt vai virar mais i ômega mt. E aí, operadores diagonais, quando são multiplicados, o resultado é o produto das diagonais. Então, a gente vai ter identidade, com certeza. Então, aqui eu tenho H, R dagger, que multiplica psi. Então, nada menos do que introduzir uma identidade aqui. E isso vai ser igual a I ddt. E aqui eu não vou escrever em termos de psi, não, mas eu vou escrever em termos psi em termos de R vezes psi-til. Não, eu sempre posso inverter essa relação aqui. Então aqui a gente pode colocar R psi-til. Ok? Agora, realizando essa derivada temporal do lado direito, o que a gente vai ter vai ser I vezes a derivada de R em relação a T, vezes aplicado em psi, né? Mais I vezes R vezes a derivada de psi-til aplicado derivada de psi-til no tempo. Okay? E agora eu posso multiplicar os dois lados dessa equação por R-Dagger. Mas antes disso, repara o seguinte, repara que aqui eu tenho psi-til. Justamente psi-til é R-Dagger aplicado em psi. Então a gente vai ter, multiplicando por R-Dagger toda essa equação, a gente vai ter R-Dagger, H, R, aplicado em psi-til. Isso vai ser igual a I dr dt, aplicado em psi, mais I R d psi-til dt. Ok? Perdão, a gente vai ter aqui também R-Dagger. Deixa eu consertar essa relação. A gente vai ter R-Dagger multiplicando isso. E aqui, porque eu multipliquei toda essa relação por R-Dagger, esse R-Dagger R vira identidade, aquele cara some. Então a gente vai ter isso aqui. Agora, passando esse termo para o outro lado, para cá, o que a gente vai obter? A gente vai obter, né? E reparando que isso aqui, na verdade, é o H-til, a gente vai ter H-til menos I R-Dagger derivada temporal de R, tudo isso aplicado perdão, aqui era sempre psi-til, né? Então aqui eu esqueci de colocar um til e aqui eu esqueci de colocar outro til. Então tudo isso vai ser dado por H-til menos I R-Dagger derivado em relação a R temporal aplicado em psi-til. E do lado direito eu vou ter I vezes a derivada em relação a psi-til dt. Então repara que a gente tem agora uma equação de Schrödinger
mas não em psi, mas sim em psi-til, onde eu tenho uma hamiltoniana modificada e eu tenho um estado modificado. Okay? Qual que é a vantagem da gente fazer esse trabalho todo? Bom, vamos ver. A gente tem que primeiro, para entender isso, calcular explicitamente esse operador aqui, né? essa hamiltoniana modificada. A essa hamiltoniana modificada eu vou dar o nome de HR. Okay? Então, HR vai ser dado por H-til menos I, R dagger, derivada temporal de R em relação a T. Certo? Então, isso é uma coisa que a gente pode calcular explicitamente, né? Primeiro a gente calcula o H-til, que vai ser igual a R dagger HR. E esses caras são dados por matrizes. A gente conhece essas matrizes, elas estão definidas. Isso aqui vai ser elevado a I ômega MT. Aqui eu vou ter a hamiltoniana, né? V0 é elevado a I ômega T. V0 é elevado a menos I ômega T. Ômega 0. E aqui eu vou ter 1, 0, 0 é elevado a menos I ômega T. Okay. E aí, multiplicando essas três matrizes, a gente vai obter como resultado basicamente 0, V0, V0, ômega 0. Então, olha só, uma coisa mágica aconteceu, né? Claro que para fazer isso acontecer, eu tenho que fazer ômega m igual a ômega, tá? Estou definindo isso. Então, para fazer isso acontecer, eu faço essa frequência da matriz R igual à frequência do campo oscilante, a frequência ômega. Né? Eu falei, esse ômega m é um número à nossa escolha, a gente pode arbitrariamente colocar ele igual a ômega. Né? E basicamente o que aconteceu é que agora a nova hamiltoniana, né, esse H-til, ele não mais depende do tempo, pelo menos esse termo aqui. Né? A gente tem que ver o outro termo, o que acontece com o outro termo. Vamos ver. Então eu vou ter R dagger, derivada temporal de R em relação a T. Né? Fazendo a conta, mais uma vez, isso são multiplicações de duas matrizes, eu tenho que derivar R em relação ao tempo. Né? Vocês vão encontrar que isso daqui é igual a 0, 0, 0, menos I ômega. Okay? De novo, fazendo ômega m igual a ômega, né? Que é a condição necessária que a gente quer. Então, subtraindo essas duas matrizes, certo? Tem que multiplicar esse termo aqui por I, né? Por menos I, perdão. E aí a gente consegue obter o resultado final da matriz de rotação, essa matriz hamiltoniana modificada, né? Nessa interaction picture. E isso vai ser dado essencialmente por 0, V0, V0, esse termo daqui, e agora a gente tem ômega 0 menos ômega. Então reparem que essa hamiltoniana modificada, ela não depende do tempo. Então com o interaction picture, eu consegui transformar um problema que é dependente do tempo num problema independente do tempo. Né? E agora eu vou invocar mais uma condição, que é a condição de ressonância. E eu vou falar que ômega 0 é exatamente igual a ômega. Ou seja, a frequência do campo oscilante é exatamente a frequência associada à energia de transição do estado fundamental para o estado excitado do nosso átomo. E aí, nesse caso, a hamiltoniana no interaction picture é dada por V0, 0, 1, 1, 0, certo? Que é basicamente V0 vezes a matriz de spin de Pauli X, que a gente já conhece muito bem os autovetores e os autovalores. Quais são os autovetores e autovalores dessa matriz? Bom, ela vai ter um autovalor E1, que é dado por menos V0,
ela vai ter dado um outro alto valor, E2, que é dado por mais B0, e ela vai ter autoestados de energia, que são estado 1, que é 1 sobre raiz de 2, 1, né? 1 menos 1, perdão, e estado 2, que é igual a 1 sobre raiz de 2, 1. Okay? Então, isso é uma superposição do estado fundamental e do estado excitado com uma fase relativa a menos, e aqui uma superposição do estado fundamental com o estado excitado com uma fase relativa a mais. Okay? Então, agora a gente tem basicamente um problema independente do tempo, né? E eu posso resolver esse problema. Então, quais são as condições iniciais que eu quero contemplar? Então, a condição inicial vai ser que o meu átomo, no instante zero, ele está no estado fundamental. Então, ele é 0. Okay? Agora, eu posso calcular o psi-til associado a esse cara, que é basicamente dado pela matriz R, né? 1, 0, 0, E elevado a I ômega T, multiplicado por 1, 0. E a gente vê que o resultado dessa conta é que isso não muda. Então, maravilha, a condição inicial é a mesma no Interaction Picture, certo? E a gente pode escrever esse cara como sendo uma superposição com amplitude de probabilidades iguais a 1 sobre raiz de 2 do estado 1 e do estado 2. E esse daqui é o estado fundamental, onde eu estou começando. Okay? E agora virou um problema de equação de Schrödinger independente, com Hamiltoniano independente do tempo, que a gente já sabe fazer também, né? Basta a gente aplicar o operador E elevado a menos IHRT nesse estado psi-til 0. Okay? E isso daqui vai ser simplesmente dado. Isso daqui é o meu psi de T, né? Psi-til de T, digamos, que eu posso escrever como sendo 1 sobre raiz de 2. Agora eu tenho que aplicar o operador de evolução temporal em cada um desses estados iniciais, né? Em cada uma dessas componentes do meu estado inicial, mas felizmente a gente já construiu tudo de forma que esses são autovetores desse operador de evolução temporal, e aqui eu vou ter E elevado a I V0 T vezes 1 mais E elevado a menos I V0 T vezes 2. Ok? Além disso, eu também posso escrever o seguinte. Eu posso escrever que o meu estado excitado, né? Então eu resolvi o problema, a dinâmica tá resolvida, né? Claro que nessa base, nessa interaction picture, né? Que eu posso reverter ela para Schrödinger picture, digamos assim, porque eu conheço o operador R e eu conheço a relação entre psi-til de T agora e um vetor psi de T, né? Mas eu não quero fazer isso agora, eu quero mostrar para vocês que o estado excitado, né, que é esse vetor aqui na base canônica, ele pode ser escrito como sendo uma superposição dos estados 2 e 1 com uma fase relativa menos. Okay? Basta a gente olhar para cá, para as definições de 1 e 2, que a gente vai ver isso. Okay? Então, o que a gente precisa fazer agora? O que eu quero calcular com isso tudo? Eu quero calcular a probabilidade de, num determinado instante t, eu encontrar o meu sistema num estado excitado. Então, eu vou ter E, depois psi de t, módulo ao quadrado. Okay? Esse é o número que eu quero obter. Qual é a probabilidade de, depois de um instante t, o meu átomo estar excitado por essa perturbação, né? Isso é uma coisa que a gente gostaria de calcular em eletrodinâmica quântica. Então, eu tenho aqui o estado psi-til. Vamos fazer essa conta, né?
Eu tenho o meu estado psitil, ele está dado aqui, em função do tempo, né? O problema foi resolvido, mas eu também sei a relação entre psitil e o estado psi, fora do interaction picture. Eu posso inverter essa relação e escrever que psi de t é igual a R psitil de t, que por sua vez vai ser igual a 1 sobre raiz de 2, que multiplica E elevado a I V0t R1 mais E a menos I V0t R2. Okay? E esses operadores R são conhecidos, né? Eu posso calcular o R1 e o R2, R aplicado no estado 1 e R aplicado no estado 2. Por exemplo, isso daqui vai ser dado por 1 sobre raiz de 2, que multiplica 1, 0, 0 elevado a menos I ômega t, que multiplica 1 menos 1. Uma conta simples, isso aqui vai ser 1 sobre raiz de 2, 1 menos E menos I ômega t, ok? E de maneira similar, eu posso calcular o R aplicado em 2. Então, estou revertendo do interaction picture para o Schrödinger picture. Isso aqui vai ser 1 sobre raiz de 2, que multiplica 1 elevado a menos I ômega t. Ok? Então, eu posso escrever agora o meu estado, psi de t, esse cara daqui, que vai ser simplesmente dado por psi de t igual a 1 sobre raiz de 2, que está lá pelo estado, aqui. Mas cada um desses R1 e R2 contém 1 sobre raiz de 2, então eu vou ter 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, vai dar 1 meio. Além disso, eu vou ter E elevado a menos I V0t vezes 1 menos E a menos I ômega t mais E elevado a I V0t, que multiplica 1 E elevado a menos I ômega t. Então, esse é o meu estado, ok? Final. Agora, eu posso calcular, como a gente queria, o produto interno entre o estado excitado e o estado do átomo no instante arbitrário t. E isso vai ser dado, basicamente, por essas componentes aqui do vetor. Okay? Então, a gente vai ter 1 meio. Eu vou ter um fator E elevado a menos I ômega t, que é comum aos dois. E aí eu vou ter E elevado a menos I V0t mais E elevado a I V0t, certo? Que a gente pode prontamente reconhecer como sendo E a menos I ômega t, a fase global aqui, vezes I seno de V0t. Okay? Então, a probabilidade de encontrar o átomo no estado excitado, que é dado pelo módulo ao quadrado desse produto interno, vai ser dada por seno ao quadrado de V0t. Então, ela oscila, né, como a gente já sabia de quântica 2, ou de outros cursos que vocês tenham visto, né, essa probabilidade P de t, em função do tempo, ela vai oscilar, né?
Em t igual a zero, ela começa a zero, porque o estado inicial é o estado fundamental. E aqui ela vai oscilar entre 0 e 1, com uma determinada frequência. Essas oscilações são conhecidas como oscilações de Rabi. E as frequências de oscilação de Rabi, que eu vou chamar de ômega-r, nesse caso é 2V0. Okay? Então, esse é um problema clássico em eletrodinâmica quântica, né? Então, basicamente, a gente resolveu o problema, né, de um sistema de dois níveis, uma perturbação periódica, quando que esse sistema, qual que é a probabilidade em função do tempo da gente encontrar ele no estado excitado, né? Claro que se isso daqui vai com seno, né, ao quadrado, a probabilidade de você encontrar ele no estado fundamental vai com cosseno ao quadrado, né, e a soma das probabilidades vai com 1. Então, basicamente, eu posso incluir uma curva aqui, que é a probabilidade, é 1 menos p de t, né, é a probabilidade de encontrar o sistema no estado fundamental num determinado instante do tempo, e isso oscila fora de fase com relação à probabilidade de encontrar ele no estado excitado. Okay? Então, essas são as oscilações de Rabi, uma coisa que a gente pode medir no laboratório, né? Mas isso a gente está estudando, claro, o caso de ressonância. A gente pode estudar também o caso fora da ressonância. Que é dado, por exemplo, quando a diferença entre a frequência do campo oscilante e a frequência natural de transição do meu sistema é muito maior do que V0. Então, relembrando as equações, né, diferenciais acopladas, né, voltando lá para o início da aula, a gente tinha essa equação aqui, para a amplitude B de t. A derivada temporal vezes o número i vai ser igual a V0 E elevado a menos i ômega t, que multiplica a de t mais ômega 0 b de t. Então, o que eu posso fazer é que eu posso introduzir uma variável beta de t, que é igual a, se eu multiplicar beta de t por e elevado a menos i ômega 0 t, esse beta é definido de forma que esse produto dá exatamente a amplitude b de t. Então, alimentando essa relação dentro dessa equação aqui, a gente vai chegar numa equação diferencial para beta, que é dada por beta ponto, na derivada temporal de beta, vezes e elevado a menos i ômega 0 t, menos i ômega 0 beta, a menos i ômega 0 t. Isso daqui vai ser igual a menos i V0 é a menos i ômega t, a de t, menos i ômega 0 beta de t, elevado a menos i ômega 0 t. Assim. Ok? Então, repara que esse termo cancela com esse. Então, a gente chega numa equação diferencial para beta, que é dada por derivada temporal de beta, vai ser igual a menos i V0 é elevado a menos i delta t vezes o a de t, onde eu estou definindo essa nova variável delta como sendo a diferença entre ômega 0 e ômega, ou detuning, que eu vou chamar de detuning. Então, esses termos são importantes em física atômica. Detuning, emissão espontânea, emissão estimulada. Então, a gente está vendo nessa aula uma série de jargão, né, de palavras, jargões que vocês vão encontrar daqui para frente na vida de vocês quando vocês forem ler artigos ou estudar coisas de física atômica.
Então, como a gente está fora de ressonância, né, é esperado que a probabilidade do meu sistema sair do estado fundamental, se ele começa no estado fundamental, a probabilidade dele sair é muito baixa. Então, ele permanece com a amplitude A de t aproximadamente 1 durante todo o tempo do experimento. Então, isso faz com que nessa aproximação, né, essa equação diferencial para beta possa ser escrita da seguinte forma integral. Eu vou ter beta de t, vai ser aproximadamente integral de 0 a t vou ter menos i v0, que multiplica E elevado a menos i delta t' integrado em t'. Okay? E isso daqui eu posso facilmente resolver. É uma integral de uma exponencial, que é dada por v0 sobre delta, é a menos i delta t menos 1. Okay? Que, de novo, reescrevendo um pouquinho, eu posso colocar dessa forma daqui, é a menos i delta t sobre 2, que multiplica 2 sobre i, seno de delta t sobre 2. Ok? Então, a gente consegue, de novo, né, calcular a probabilidade de eu encontrar o meu sistema no estado excitado, dado que ele começa no estado fundamental, só que agora, dessa vez, no caso fora de ressonância. No caso em que a frequência da perturbação é muito diferente da frequência de oscilação da energia associada à transição entre os níveis fundamental e excitado. E isso daqui vai ser aproximadamente dado por 2v0 sobre delta ao quadrado vezes seno ao quadrado de delta t sobre 2. Então, repare que nesse caso, né, eu vou ter também oscilações de Rabi no tempo, só que a probabilidade de eu encontrar o meu átomo num estado excitado, né, aqui eu tenho 1, a probabilidade seria 1 aqui, mas ela vai ser multiplicada por um número que é muito menor do que 1, né, por construção. Até pelo que a gente tinha falado aqui em cima. Né? V0, se eu passar isso aqui dividido para esse lado, eu vou ter que V0 sobre delta vai ser muito menor do que 1. Esse é o caso fora de ressonância. Okay? Então, o que vai acontecer é que a gente vai ter as oscilações de Rabi, mas elas começam, claro, com probabilidade zero, né, sempre, que a gente começa no estado excitado, mas elas vão chegar só num certo nível, né, muito menor do que 1. Okay? E além disso, a oscilação de Rabi acontece numa frequência que é dada por delta, aproximadamente. Porque aqui eu tenho seno ao quadrado de delta t sobre 2, né? Seno ao quadrado é uma coisa que eu posso reescrever como seno de 2 vezes o ângulo interno. Então, não só a gente tem oscilações de Rabi com uma amplitude muito menor, mas também com uma frequência dada pelo d túnel. Okay? Então, esse é o problema de um sistema de 2 níveis na presença de um campo eletromagnético oscilante, né? E esse problema ele serve para N sistemas físicos, né? De qubits supercondutores, maser de amônia, spin do elétron num campo magnético dependente do tempo, átomo focando, né, em 2 níveis eletrônicos possíveis. E é um problema muito importante que aparece na física de várias formas diferentes, certo? Então, por hoje é só, pessoal. Estudem o livro e a gente se vê na quinta-feira. Um abraço.